O herói Léo Demenhar foi aquele que salvou toda a humanidade ao derrotar o Senhor dos Demônios. Todos estavam gratos, mas havia uma pessoa que tinha muito medo do poder de Léo. O rei. O rei ficou tão assustado com a força de Léo que escolheu traí-lo. Ele desterrou Léo do reino. Essa traição deixou Léo furioso, e ele decidiu que se vingaria juntando forças com os próprios demônios que ele havia combatido antes. Léo então começou sua jornada até um castelo onde esperava se unir ao lado dos demônios. Quando ele chegou lá, notou que o castelo estava caindo aos pedaços em péssimo estado. No entanto, ele não se deixou deter e entrou diretamente na sala do trono. Dentro da sala do trono, ele conheceu a rainha dos demônios chamada Echidna. Ela não estava sozinha, tinha seus 4 poderosos seguidores com ela, conhecidos como os 4 grandes generais. Léo se aproximou deles, tirou seu capuz e disse quem era: o antigo herói que uma vez salvou a humanidade. Ele explicou que estava ali para se candidatar a um cargo no exército de demônios da rainha, mas Echidna não ficou feliz em vê-lo. Em sua raiva, ela lançou magia de fogo em Léo, queimando apenas sua capa. Léo tentou convencê-la de que poderia tornar seu exército ainda mais forte, mas ela continuou atacando e o recusando. Sentindo-se desesperado, Léo pediu ajuda aos 4 grandes generais, e eles concordaram em se encontrar com ele. Durante a reunião, foi revelado que 1 ano atrás o exército de demônios de Echidna tentou invadir o mundo dos humanos. O rei dos humanos reuniu um grupo de heróis para contra-atacar, mas apenas Léo era forte o suficiente para derrotar os demônios. Conforme Léo conversava com os generais, ele começou a lembrar como havia conhecido e derrotado cada um deles. O primeiro general, Edward, era um dragão, e ele e Léo tiveram um duelo de espadas. Léo venceu essa luta. O próximo general, Merns, era meio demônio e meio humano, e ele foi derrotado pela poderosa magia de Léo. Léo também se lembrou de conhecer a terceira general, Lily, uma criatura que havia esquecido sua identidade. Quando se encontraram, Léo cuidou dela, mas quando ela recuperou a memória, tentou matá-lo e perdeu a luta. No entanto, de acordo com a tradição de seu povo, ela se apaixonou por Léo por ele tê-la derrotado. O último general era Stena, uma poderosa súcubo que usava magia. Ela perdeu para Léo quando ele criou uma barreira que parou toda a sua magia. Léo percebeu que Stena não era boa em combates de curta distância, o que levou à derrota dela. Stena quis discutir algo diferente e perguntou a Léo por que ele queria se juntar ao exército de demônios. Léo começou a contar sua história e, ao ouvir a si mesmo, percebeu que, depois de uma batalha difícil com Echidna, havia voltado para a cidade capital de onde era. No entanto, as pessoas o olhavam de forma estranha, assustadas e preocupadas. Ele percebeu que a notícia de sua imensa força havia se espalhado, o que assustou as pessoas. Eles temiam que ele pudesse se tornar malévolo e usar sua força para destruir tudo. Foi quando uma criança o chamou para agradecê-lo por proteger algo muito importante chamado Pedra Filosofal. No entanto, o rei disse a Léo que ele precisava partir e não podia mais viver em suas terras. Léo teve que se esconder e começou a viajar pelo mundo, sentindo-se perdido. Um dia, soube que Echidna estava procurando novos soldados para seu exército. Léo pensou que talvez pudesse se juntar a eles, então se preparou para mostrar a Echidna o que ele podia fazer. Ele sentiu que, se o mundo quisesse se livrar dele, ele seria o primeiro a se livrar do mundo. Stena ouviu a história de Léo e acreditou nele. Ela decidiu que ele poderia se juntar ao exército de demônios, mas apenas em caráter de teste. Ele teria 1 mês para provar seu valor, e Stena o observaria de perto. No entanto, havia uma regra importante. A rainha Echidna não podia descobrir que Léo havia sido contratado. Após a reunião, Léo voltou para a sala do trono, pensando no quanto trabalho havia pela frente. Quando ele era um herói, quase destruiu todo o exército de demônios. Portanto, eles teriam que reconstruir quase tudo. Então ele lembrou algo interessante sobre Echidna. Ela havia ordenado a seus soldados que não matassem ninguém, pois desejava governar em paz. Isso intrigou Léo, e ele planejou perguntar a ela por que agia dessa maneira depois de passar em seu teste. Na manhã seguinte, Léo acordou cedo e foi para o quarto de Stena. No entanto, a porta estava trancada. Ele usou magia para abri-la e tentou acordá-la, mas ela o mandou embora, dizendo que estava muito cansada. Léo não desistiu e usou um feitiço para mudar sua voz e parecer com Echidna, esperando que isso a fizesse sair da cama. Quando Stena acordou em pânico e ouviu Léo falando com a voz de Echidna, ela imediatamente começou a relatar todos os problemas e coisas que precisavam ser consertadas no exército. No entanto, logo percebeu que estava realmente falando com Léo, não com Echidna. Isso a deixou muito zangada.
e ela começou a atacar Léo com seus poderes mágicos. Depois do mal-entendido, Stena se vestiu e encontrou Léo em seu escritório. Eles conversaram sobre como o exército de demônios estava em péssimo estado desde o ataque de Léo ao castelo. Muitos demônios importantes tiveram que retornar ao seu mundo para se curar, deixando Stena sozinha para cuidar do que restava. Era um grande trabalho, e Léo queria ajudar. Ele se ofereceu para trabalhar em uma lista especial de tarefas que Stena precisava completar. Ele até disse que poderia consertar algo chamado reatores mono, que normalmente só a pessoa que os fez conseguiria consertar. No entanto, Léo podia fazer isso porque conseguia igualar a energia mágica de Stena. Antes de começar a trabalhar, ele se disfarçou de Lord Onyx, para que ninguém o reconhecesse. Enquanto saía do escritório, ele viu uma garota chamada Diana, que olhou para Léo e depois saiu correndo. No entanto, isso não o deteve, e 30 minutos depois ele está de volta ao escritório de Stena, contando a ela que consertou os reatores, mas Léo está cansado. Então ele diz a Stena que precisa descansar antes de se deitar. Ele cria uma esfera mágica chamada o Olho da Miragem para poder observar Stena trabalhando enquanto tira um intervalo. Stena acha que ele já descansou o suficiente depois de um tempo, mas Léo diz que precisa de mais. Passa uma hora. Stena fica muito irritada. Ela tenta puxar Léo do sofá, mas ele usa magia para tornar tudo pesado e ficar no lugar. Isso deixa Stena ainda mais zangada, e ela está prestes a usar uma magia poderosa contra ele. Mas nesse momento, ela é interrompida quando Diana bate na porta. Diana entrega a Léo um talismã especial, dizendo a ele que funcionou perfeitamente. Stena descobre que Léo comprou uma gema roxa chamada ametista de uma criatura goblin. Léo então encheu a gema com energia mágica que combina com a de Stena, e ele ensinou a Diana como usar o amuleto para ajudar com os reatores de energia. Diana, por sua vez, encontrou mais 3 pessoas para ajudá-la a compartilhar o trabalho. Léo pede a Diana para continuar cuidando dos reatores junto com seus novos ajudantes, e ele promete criar talismãs suficientes para todos eles. Stena fica surpresa e impressionada com o que Léo fez. Léo explica que Diana estava preocupada com a saúde de Stena, porque ela estava trabalhando muito desde que o exército perdeu a batalha. Ele garante a Diana que ela pode pedir ajuda se precisar, o que a comove profundamente. Mais tarde, Léo aconselha Stena a deixar os outros ajudarem mais e lhe dá um papel que reorganiza suas tarefas. Ele aponta algumas tarefas marcadas em vermelho que ela pode delegar aos outros e sugere que ela ensine seus seguidores a lidar com elas. Stena admite que estava errada sobre Léo e agradece a ele, dizendo que está ansiosa para trabalharem juntos. Naquela noite, Stena chama Léo novamente e fala sobre uma missão envolvendo Lily, que vai para o Mar Longo, onde os dragões em uma ilha são aliados do exército demoníaco e fornecem suprimentos para o castelo. Stena mostra a Léo o desastroso plano de Lily para a missão e pede a ele que vá no próximo dia. Léo chega em Largo, onde encontra Lily e seus seguidores fazendo uma corrida selvagem e causando destruição por toda parte. Depois da corrida, todos fazem uma pausa. Léo se senta na praia e começa a pensar em uma maneira de usar as habilidades das criaturas do exército para transportar os suprimentos da melhor maneira possível. Lily se aproxima e oferece uma cenoura a Léo, mas ele recusa. Ela então oferece as cenouras aos seus seguidores. Um deles reconhece Léo, mas Léo impede que Lily revele sua identidade. Ele a interrompe e diz que é apenas um assistente. Depois de um breve intervalo, Léo tenta atribuir algumas tarefas aos seguidores, mas eles o ignoram. Eles explicam que apenas Lily pode lhes dar ordens. Isso frustra Léo, pois ela não aprendeu a lição que ele estava tentando ensinar. Em seguida, Lily encontra um túnel cheio de criaturas viscosas chamadas Slimes. Eles bloqueiam seu caminho, mas ela usa seu uivo de lobo para destruir o principal, fazendo com que os outros também sejam destruídos. Finalmente, ela chega a um penhasco que não consegue atravessar. Léo aparece disfarçado como um homem chamado Coração Divino e a aconselha a pedir ajuda a um amigo. Dessa vez, Lily ouve e vai procurar assistência. Após um tempo, Lily aparece no rio abaixo do penhasco, explicando a Léo que pediu ajuda em uma cidade próxima. Eles disseram a ela que ela poderia nadar pelo fundo do rio e depois subir. Lily cruza facilmente para o outro lado do rio e continua passando nos outros testes que Léo havia preparado, até finalmente chegar aos picos ocidentais para coletar as ervas medicinais. No dia seguinte, Léo acorda e descobre que Lily deixou a erva medicinal para ele. Ela entra na loja para verificar Léo e lhe apresenta um desenho de uma nova missão que ela planejou. Ela quer saber se Léo acha que esse plano pode fazer com que eles trabalhem melhor juntos. Léo pergunta a ela se ela inventou o plano sozinha, e ela diz que Coração Divino a aconselhou sobre isso. Nesse momento, Léo percebe que só precisava sugerir uma maneira melhor de trabalhar. Mais tarde,
Léo se encontra com Stena e lhe apresenta um relatório sobre a bem-sucedida missão em Largo. Esse relatório faz com que Diana perceba que Lyra está gradualmente crescendo e amadurecendo. Em seguida, Stena mostra a Léo uma mensagem da Rainha dos Demônios Echidna, na qual ela exige que o Cavaleiro das Trevas Onyx vá vê-la imediatamente. Léo vai rapidamente para a sala de estar de Echidna, onde a Rainha Demoníaca o recebe calorosamente e agradece por tudo que ele fez pelo exército. Ela até o convida para um banquete privado, só os dois. Enquanto conversam e bebem junto, Echidna pede a Léo que tire o capacete. No entanto, Léo recusa, alegando que é uma questão de educação. Echidna tenta remover o capacete de qualquer maneira, mas antes que ela possa, Léo usa magia para alterar ligeiramente sua aparência. Ao ver seu rosto, Echidna diz que gosta do que vê. Léo tenta embriagar Echidna para encerrar a conversa, mas, depois de servir várias bebidas a ela, ele percebe que não funcionará. Depois de várias horas de conversa, Echidna agradece novamente por tudo que ele fez e diz que qualquer um é bem-vindo em seu exército. Curioso, Léo pergunta a ela sobre o herói. Essa pergunta deixa Echidna irritada, e ela começa a falar mal do herói, sem saber que ele está na frente dela. Ela até reclama que, se não fosse pelo herói, ela já teria posse da Pedra Filosofal. A história da Pedra Filosofal, um tesouro lendário usado na construção da cidade capital, é revelada. Essa pedra mágica tem o poder de transformar terras áridas em campos verdes e até mesmo curar doenças. Curioso sobre por que Echidna, a Rainha dos Demônios, deseja a Pedra Filosofal, Léo pergunta a ela sobre isso. Ela o leva a uma sacada para apreciar a bela vista e explica sua motivação. Echidna revela que o mundo dos demônios é uma terra desolada sem luz solar ou vegetação, caótica devido às condições severas. Seu sonho é usar a Pedra Filosofal para rejuvenescer seu mundo e torná-lo um lugar maravilhoso para se viver. Léo também pergunta por que ela proíbe mortes desnecessárias. A resposta de Echidna é simples, mas profunda. Ela não consegue deixar de sentir empatia pelos humanos. Ela também admite que não guarda ressentimentos contra o herói Léo, reconhecendo que ele estava apenas cumprindo seu dever. A conversa então se volta para os motivos de Léo para se juntar ao exército dos demônios. Comovido pela sinceridade de Echidna, ele está prestes a revelar sua verdadeira identidade a ela, mas são subitamente interrompidos por Stena e Lyra. Eles apresentam duas notas a Echidna, revelando que Myrnis deixou o exército para viajar e Edward levou a maçã, pois não conseguia treinar adequadamente seus soldados. Depois de ler as notas, Léo se oferece para encontrar Myrnis, enquanto Echidna promete lidar com Edward. Léo deixa o castelo e segue o rastro mágico de Myrnis até uma floresta, onde ele é atacado inesperadamente por Myrnis, que tenta matá-lo. No entanto, Léo rapidamente revela sua verdadeira identidade, acalmando Myrnis. Os dois então se sentam para conversar, mas Léo toma uma precaução, prendendo magicamente o tornozelo de Myrnis para evitar que ele saia, já que o exército precisa dele. Durante a conversa, Myrnis informa a Léo que precisará entrevistar novos recrutas em 3 dias, sozinho, uma tarefa com a qual não se sente à vontade, já que não é bom em falar. Myrnis estava planejando viajar para outras cidades para aprender a se comunicar melhor, já que estava inseguro sobre essa habilidade e tinha a tarefa iminente de entrevistar novos candidatos. Ele pede a Léo que o ensine a se comunicar efetivamente em apenas 3 dias. Léo parece hesitante no início, o que leva Myrnis a tentar sair, mas ele é impedido pela corrente mágica que Léo havia colocado em seu tornozelo. Vendo isso, Léo tranquiliza Myrnis e diz que será seu novo professor. Mais tarde, Léo fala com Echidna, a Rainha Demoníaca, que o atualiza sobre o que aconteceu com Myrnis. Ela também conta a Léo que Edward está bem, embora tenha tentado pegar uma maçã usando várias armas, que acabaram sendo destruídas. Em um novo esforço para melhorar as habilidades de comunicação de Myrnis, Léo e Myrnis se disfarçam como garçons na sala de jantar do castelo. Essa experiência prática permite a Myrnis aprender a se relacionar melhor com os outros. Léo o aconselha a se colocar no lugar dos outros e ouvir ativamente enquanto servem a comida. Myrnis coloca as dicas de Léo em prática e faz uma recomendação ponderada a alguns novos mercenários sobre que tipo de carne comer. Um dos mercenários o ignora de maneira rude e tenta maltratá-lo, mas Myrnis rapidamente o subjuga, quebrando o braço dele, e derrota os outros com facilidade. Após a altercação, enquanto caminham pelo castelo, Léo elogia Myrnis por sua comunicação com os mercenários. Eles seguem para o quarto de Léo para uma entrevista simulada. Myrnis pergunta a Léo por que ele se juntou ao grupo, suspeitando que a afirmação anterior de Léo de querer destruir a humanidade era uma mentira, já que Léo tinha poder suficiente para fazê-lo sozinho. Léo tenta esquivar-se da pergunta, fazendo pouco da situação.
Minos então pergunta a Léo se ele já quis ver os demônios mortos. Nesse ponto, aprendemos um detalhe significativo sobre o passado de Minos. Seus pais o venderam porque ele era meio demônio. Minos acabou servindo vários mestres e foi comprado pela Guilda dos Assassinos, onde descobriu que tinha um talento natural para matar. Durante um período em que ajudou o exército demoníaco a invadir uma cidade, Minos ficou surpreso ao descobrir que Echidna, a rainha demoníaca, não estava lá para matar todos. Em vez disso, ela começou a fazer coisas boas para os habitantes da cidade. Testemunhando sua bondade, Minos decidiu se juntar ao exército de Echidna, onde ele se deu bem com várias pessoas. Minos conta a Léo que, inicialmente, ajudou Echidna na esperança de destruir os humanos, mas seus planos foram frustrados por Léo. Agora, curioso sobre a história de Léo, Minos pede para ouvi-la. Léo começa a descrever um tempo milhares de anos atrás, quando o mundo humano estava na era da máquina. De repente, um grande buraco apareceu em Tóquio, e muitos demônios saíram, causando estragos e espalhando conflito por todo o planeta. Reconhecendo que os humanos eram impotentes contra os demônios, a humanidade se uniu para criar 12 armas biológicas com poder demoníaco. Essas armas eram conhecidas como a série Coração Demoníaco, e seu único propósito era defender a humanidade. Com o tempo, esses heróis envelheceram e morreram, com alguns caindo no campo de batalha. Léo, no entanto, foi projetado para ser durável e longevo, tornando-se o único dos 12 a sobreviver. Após a queda do mundo industrial, Léo assumiu o papel de ensinar magia aos humanos e continuou a defendê-los em tempos de guerra, nunca os abandonando. No entanto, Léo confessa a Minos que se sentiu aliviado quando os humanos o baniram, pois isso permitiu que ele deixasse de ser um herói e começasse a ser ele mesmo. Agora, Léo vive uma segunda vida ajudando o exército demoníaco. Ele assegura a Minos que ajudará o exército a alcançar seu objetivo de obter a Pedra Filosofal, um objeto poderoso com o potencial de revitalizar seu mundo, e trabalhará para a felicidade deles. Minos expressa confusão sobre por que Léo compartilhou sua extensa história com ele. Léo explica que contou tudo isso porque Minos queria ouvir, e encoraja Minos a continuar sendo genuíno e atencioso. Ele acredita que essas qualidades ajudarão Minos a realizar uma boa entrevista. Alguns dias depois, Léo se encontra com Julieta, a filha de Edward. Ela expressa preocupação com seu pai, especialmente com o quanto ele está levando a derrota de seus seguidores por Amir Arshimera a sério. Julieta explica que Edward espera que seus soldados sejam tão fortes quanto ele está desapontado, achando que eles não estão se esforçando o suficiente, já que foram derrotados facilmente. Ao ouvir isso, Léo tranquiliza Julieta, dizendo que cuidará do comportamento de Edward. Enquanto isso, Minos fala com Steina e Lily e os informa que Léo é uma arma viva. Steina reage dizendo que se Léo fizer algo suspeito, eles o denunciarão a Echidna, a rainha demoníaca. No entanto, por enquanto, eles decidem confiar nele, enquanto mantém um olho em suas ações. A cena muda para Léo ponderando um plano para tornar Edward um melhor professor. Ele se depara com o relatório de Lily sobre a descoberta de um monstro gigante conhecido como Golem Mecânico, o que lhe dá uma ótima ideia. Mais tarde, Echidna chama Léo para informá-lo de que Edward decidiu renunciar como general e recomeçar como soldado raso. Léo a tranquiliza, dizendo que resolverá o problema antes de encerrar a ligação. Echidna diz a Léo que, uma vez que tudo seja resolvido, ela tem algo importante para discutir com ele. Finalmente, Lily apresenta o Golem Mecânico a Léo e Julieta. Léo explica que esse monstro gigante é uma arma da era industrial e planeja usá-lo para resolver todo o problema envolvendo Edward e seus soldados. Algumas horas após os eventos anteriores, Edward reúne seus soldados e diz a eles que está deixando o cargo de general. Ele anuncia que Julieta assumirá sua posição. No entanto, a reunião deles é subitamente interrompida pela aparição do Golem Mecânico no acampamento. Edward rapidamente afirma que ainda está no comando e ordena que seus soldados ataquem o Golem. Apesar de seus esforços, nenhum dos soldados consegue ferir a máquina gigante, e todos fogem com medo. Edward tenta corajosamente atacar o Golem por conta própria, mas o Golem contra-ataca com uma espada e quase o fere gravemente. Justo a tempo, Léo aparece e começa a explicar do que a arma do Golem é feita. Ele também oferece conselhos a Edward sobre como derrotar a máquina gigante. Com a orientação de Léo, Edward começa a lutar efetivamente contra o Golem Mecânico. Julieta, então, fornece uma dica crucial, apontando que o ponto fraco da máquina está em seu torso direito. Edward segue seu conselho, ataca esse ponto e derrota com sucesso o Golem. No entanto, o Golem derrotado começa a emitir um estranho ruído, acordando outros Golems próximos. Neste momento crítico, Echidna aparece com os outros generais e eles trabalham juntos para deter os outros Golems despertados. Após o conflito, Léo repreende Edward,
apontando que é inadmissível que ele não soubesse as fraquezas do Golem. Ele acusa Edward de não ter se esforçado o suficiente, fazendo com que Edward perceba que vinha tratando seus soldados da mesma forma. Essa realização leva Edward a pedir desculpas às suas tropas por seu tratamento rigoroso. Seus soldados o perdoam e prometem se esforçar mais no futuro, pedindo que ele não desista deles. Dias depois desse conflito, encontramos Léo lendo um livro em seu quarto. Stena entra e informa Léo sobre uma reunião especial que ocorrerá. Echidna planeja promover Léo a um posto de liderança ao lado dos outros generais. Léo responde ao anúncio de Stena sobre a reunião especial, dizendo que aproveitará a oportunidade para explicar seus verdadeiros motivos para se juntar ao exército demoníaco. Enquanto Stena está prestes a sair, ela nota que Léo está lendo um livro intitulado Ibrad, aquele que une as mãos. Léo simplesmente diz a ela que queria ler algo, sem entrar em detalhes. Quando Dinah deixa o quarto, Léo reflete sobre como o Ibrad do livro difere do Ibrad da vida real. Esse pensamento leva a um flashback de milhares de anos atrás, quando Léo está prestes a matar um demônio chamado Ibrad. Nesse flashback, Ibrad explica a Léo que nem todos os demônios queriam atacar a humanidade. A situação começou quando o Rei dos Demônios abriu acidentalmente um portal conectando o mundo humano com o mundo dos demônios. Muitos demônios estavam curiosos e queriam ver como era o mundo humano, pensando que poderia ser melhor do que o próprio mundo deles. Ibrad fica empolgado ao falar com Léo, sentindo que, se mantiver Léo interessado em sua história, talvez ele não seja morto. Ele descreve o mundo humano como fascinante e fala da harmonia que existia lá. Infelizmente, de acordo com Ibrad, o rei dos demônios, Balial, perturbou essa harmonia com sua violência. Léo reconhece o nome Balial dos registros humanos. Ibrad sugere que talvez alguém da realeza demoníaca tenha aparecido no mundo humano no passado, o que poderia explicar por que o nome Balial é encontrado em vários livros. Conforme a conversa continua, Ibrad e Léo vão dar um passeio, e Ibrad compartilha mais de sua história. Ele tentou voltar ao seu mundo, mas o portal estava selado, deixando-o preso no mundo humano. Ele explica que a intenção dos demônios era se expandir devido à falta de recursos em seu mundo, mas criaturas como ogros e ghouls iniciaram uma guerra, criando caos no reino humano. Ibrad e Léo conversam sobre os problemas e disfunções do mundo dos demônios. Depois de ouvir tudo, Léo toma uma decisão. Em vez de matar o demônio, ele leva Ibrad para o esquadrão de contenção, reconhecendo que as informações que recebeu podem ser valiosas. Curiosamente, Ibrad pergunta o nome de Léo, o que faz Léo sorrir, pois nenhum demônio havia lhe feito essa pergunta antes. Léo se apresenta a Ibrad e compartilha as razões por trás de sua criação como defensor da humanidade. Ibrad, por sua vez, comenta que a existência de Léo parece triste, preso em um ciclo interminável de salvar a humanidade. Ele sugere que Léo encontre um novo motivo para viver e comece a viver sua própria vida. Ibrad acrescenta que, se a humanidade não precisar mais de Léo, isso pode ser uma oportunidade para ele encontrar um novo propósito. Ele pede a Léo que lembre seu nome, prometendo que ele também não esquecerá o nome de Léo. Com isso, o flashback chega ao fim. De volta ao presente, Léo vai à sala de estar de Echidna, as palavras de Ibrad ainda frescas em sua mente. Ele está determinado a revelar sua verdadeira identidade à rainha, mas a reunião é interrompida subitamente por um membro do exército que anuncia que o portal do Grande Espírito está se fechando. Com a ajuda de Stena e Léo, Echidna tenta impedir o fechamento do portal. Após seus esforços, eles se reúnem em uma sala, onde Echidna os informa que o portal permanecerá aberto por no máximo 7 dias. Descobrimos que o portal em questão é o elo vital entre o mundo humano e o mundo dos demônios. Se ele fechar, pode levar centenas ou até milhares de anos para abrir outro. Isso coloca todos em uma situação difícil, deixando-os com apenas duas opções. A primeira é retornar ao mundo dos demônios e dissolver o exército, e a segunda é ir ao reino e tentar roubar a Pedra Filosofal, um objeto poderoso. No entanto, como o reino é protegido pelo herói, Echidna escolhe a primeira opção, não querendo causar derramamento de sangue desnecessário neste momento. Lily começa a revelar a verdade sobre o herói, mas é rapidamente silenciada por Stena, que diz que agora não é o momento para tais revelações. Echidna, sentindo-se derrotada e emocional, levanta-se e vira as costas para seus seguidores, agradecendo-os por sua ajuda. Ela faz isso para esconder suas lágrimas, pois está desolada por não poder realizar seu sonho de salvar seu mundo. Apesar de sua tristeza, ela tenta se manter forte, acreditando que uma rainha nunca deve mostrar fraqueza. No entanto, Léo muda o rumo da conversa ao tirar seu capacete e explicar que na verdade existem duas pedras filosofais,
não apenas uma. Echidna ainda está de costas para ele, então ela não vê essa revelação a princípio. Léo continua dizendo que a Pedra Filosofal não é um simples dispositivo de concessão de desejos. Eles precisarão encontrar um manual que explique como ela funciona para que possam usar sua energia para o propósito eterno. Depois de explicar tudo isso, Léo pede a Echidna que se vire. E quando ela o faz, ela fica chocada ao ver que Léo é realmente o herói que ela despreza tanto. Isso a deixa muito chateada e causa um tumulto. Depois que todos se acalmam um pouco, eles se sentam e conversam. Léo tenta explicar que esconder sua identidade foi a única maneira de ajudá-la, mas isso só deixa Echidna mais irritada. Lily, Steina, Edward e Myrns entram para persuadir Echidna a ouvir, o que eventualmente a leva a se acalmar e aceitar a situação. Léo então revela que a segunda Pedra Filosofal está localizada em uma montanha guardada por um ser poderoso. O grupo parte em direção à montanha, mas no caminho Lily enfrenta dificuldades com o frio, pois sua raça não está adaptada a baixas temperaturas. Steina ajuda Lily com seu problema de frio usando um feitiço para mantê-la aquecida. Com esse problema resolvido, o grupo, incluindo todos os generais, pode continuar sua jornada. Enquanto caminham, Léo e Echidna falam sobre a possibilidade de criar paz e harmonia entre as raças humana e demoníaca. Echidna expressa sua determinação em fazer o que for preciso para alcançar essa paz, e Léo sorri em resposta. No entanto, Echidna percebe um traço de tristeza em seu rosto. Antes que ela possa refletir mais sobre isso, Léo começa a provocá-la, levando a uma troca brincalhona. Echidna joga neve nele. Eventualmente, ela descarta a tristeza que viu como apenas imaginação dela. Os generais observam essa interação e ficam satisfeitos ao ver que Léo e Echidna estão se dando tão bem. Eles até pensam que Léo pode se tornar o quinto general. Em seguida, Léo compartilha a verdade sobre sua origem com Echidna. Ela fica surpresa ao descobrir o quão antigo ele é no ciclo interminável de ter que salvar a humanidade, no qual ele está preso. Quando eles alcançam o topo da montanha, Myrns se pergunta onde está o guardião que lhes foi falado. Léo então choca todos ao revelar que o guardião nunca existiu e que a segunda Pedra Filosofal é, na verdade, o coração dele. Ele continua dizendo que, se eles tentarem fugir, ele eliminará todas as pessoas do mundo. Ele explica que eles precisam matá-lo se quiserem salvar tanto a humanidade quanto os demônios. Em seguida, Léo os ataca com sua espada, mas Echidna rapidamente usa um feitiço para protegê-los. Esse momento intenso desencadeia memórias da infância de Echidna. Ela se lembra de um servo lhe contando sobre um herói no mundo humano que protege as pessoas e descreve o quão poderoso ele é. Echidna lembra como esse herói conseguiu derrotar não apenas o rei dos demônios Belial, mas também um poderoso feiticeiro chamado Nostero. O servo a advertiu para não desafiar o herói quando ela se tornasse rainha, pois ela poderia morrer por sua mão. Echidna descarta esse aviso, afirmando que ela poderia derrotá-lo facilmente, já que ele é apenas humano. Ela acrescenta, no entanto, que talvez nunca tenha que enfrentar o herói, pois não quer ser a rainha do mundo dos demônios. De volta ao presente, Echidna tenta falar com Léo, mas ele a interrompe, atacando-a e iniciando um duelo de espadas. Os generais observam chocados enquanto os dois lutam. Léo consegue derrubar Echidna e informa a ela que foi criado apenas para salvar o mundo. Ele então lança um ataque poderoso, mas Echidna desvia. Léo diz a Echidna que ele salvará o mundo, mesmo que tenha que destruí-lo para fazer isso, explicando que, caso contrário, ele perderá seu senso de identidade. Echidna percebe que as palavras de Léo são contraditórias, mas então seu comportamento muda de forma sombria, agindo como um vilão e rindo maniacamente. Ele usa um feitiço de vento para derrubar Echidna e tenta matá-la com sua espada, mas Edward intervém para detê-lo. Ele afasta Léo da rainha e tenta enfrentá-lo sozinho, dizendo a Léo que eles não precisam lutar. Steina também tenta raciocinar com Léo, mas ele fica com raiva, sentindo que eles não entendem a situação. Ele empurra Edward e tenta matá-lo, mas Steina intervém, usando um feitiço para prender Léo em uma prisão escura e comprimida. Léo rapidamente destrói o feitiço da prisão escura que o prendia, sem nenhum esforço aparente. Em seguida, ele chuta Edward, mandando-o voando, e desafia Steina, dizendo que se ele quer a Pedra Filosofal, terá que lutar a sério. Steina tenta entender por que Léo não pode continuar ajudando-os como vinha fazendo, tentando argumentar com ele, mas Léo insiste que, se eles não o matarem,
todos morrerão. Ele ataca Dinah com várias flechas mágicas, e Edward intervém, usando seu corpo como escudo para proteger Stena. Léo então tenta matar Edward, mas isso não o impede. Frustrado, Léo explica que está cansado de tudo por causa de sua habilidade de não morrer. Ele está preso em um ciclo repetitivo de salvar o mundo, fazendo a mesma coisa repetidamente. Ele cria várias flechas no céu e ameaça destruir todos os mundos, lançando as flechas em direção a Echidna e seus generais. No entanto, Echidna protege todos com um escudo mágico. Lily então implora a Léo para parar, oferecendo-se para ouvir seus problemas, assim como ele a ouviu no passado. Léo a ignora, dizendo que a fraqueza deles é o maior problema. Ele ataca Lily, deixando-a inconsciente. Echidna fica com raiva e já não vê Léo como o herói que ele costumava ser. Ela o ataca, com a intenção de eliminá-lo. Stena também ataca, usando um feitiço de alto nível para invocar raios sobre o estômago de Léo, mas ele sai ileso, surpreendendo tanto Echidna quanto Stena. Edward então se levanta e mostra seu grande respeito e admiração por Léo. Mesmo que Léo tenha se voltado contra eles, Edward ainda o considera um amigo e decide usar seu sangue de dragão para lutar seriamente. Edward começa a lutar contra Léo com todas as suas forças, mas Léo não é um oponente fácil. Ele para o ataque de Edward com a mão e o congela completamente. Em seguida, usando magia de fogo, danifica as escamas de dragão de Edward e o chuta no estômago, tirando-o da luta. Echidna e Stena veem isso e decidem que precisam lutar juntas para derrotar Léo. Stena cria uma prisão de terra para prender Léo, e Echidna usa sua magia de fogo para incendiá-la. No entanto, Léo não fica preso por muito tempo, ele se liberta dos feitiços sem um arranhão. Echidna então lembra que Léo tem uma habilidade especial chamada Habilidade Hiperreativa, que permite que ele copie e aprimore qualquer poder, incluindo defensivo. Isso o torna praticamente imbatível. Léo se aproxima lentamente de Echidna e, de repente, ele recebe um corte no pescoço. Miles aparece, chateado por não ter conseguido ferir Léo gravemente. Ele se junta a Echidna na luta contra Léo. Durante a batalha, Miles questiona as verdadeiras motivações de Léo. Léo diz que quer lutar contra o mundo, esperando que alguém possa derrotá-lo, mas Miles não acredita nele e usa uma habilidade de ar para lutar contra Léo no céu. Léo copia a habilidade, e eles batalham entre as nuvens. Miles cria clones para confundir Léo e tenta revelar as verdadeiras intenções de Léo, mas antes que ele possa fazê-lo, começa a congelar e cai do céu completamente derrotado. Léo começa a rir, mas então Lily se transforma no lobo Fenrir e lança um ataque surpresa. Ela diz a Léo com lágrimas nos olhos que ela vai tentar detê-lo, já que ele não parece estar aproveitando o que está fazendo. Apesar de seus melhores esforços, Léo a derruba com um poderoso raio. Vendo sua situação desesperadora e o poder de Léo, Echidna decide usar um feitiço final poderoso. Ela pede a Dinah que distraia Léo para lhe dar tempo suficiente para preparar esse último esforço. Stena concorda e entra em ação. Enquanto Echidna prepara seu feitiço, ela relembra uma memória de seu passado. Seu pai, o Rei dos Demônios, a ensinou uma técnica especial projetada para derrotar o herói. Essa técnica foi criada por Nostero e Echidna, e embora seja uma tentativa arriscada, ela decide usá-la contra Léo. Enquanto isso, Stena tenta raciocinar com Léo enquanto luta contra ele. Ela aponta para a bondade dele, explicando que ele teve várias chances de matá-los, mas não o fez. No entanto, apesar de suas palavras, Léo se aproxima de Stena e desfere um soco em seu estômago, fazendo com que ela caia em derrota. Enquanto Léo se prepara para finalizá-la, Echidna completa seu feitiço, lançando seu último esforço poderoso, chamado de anti-herói. Enquanto o feitiço avança em direção a Léo, ele é inundado por memórias. Ele se lembra de um momento em que caminhou pelas ruas de Renales e viu uma mulher dando pão a crianças felizes. A mulher desejava uma paz eterna no mundo, mas Léo percebe que não compartilha do mesmo desejo. Ele sente uma onda intensa de tristeza, sabendo que sua existência depende das ameaças que a humanidade enfrenta. Em seu desespero, ele elabora um plano. Se ele causar o caos, poderá continuar sendo o herói que sempre foi. Com esse plano em mente, Léo visita um laboratório abandonado e usa sua magia para consertar os equipamentos quebrados. Após seu trabalho no laboratório, ele consegue recriar a série do coração demoníaco, que ainda estava em desenvolvimento. Léo declara então sua nova missão para todo. Ele trará caos ao mundo e eliminará a humanidade. Dessa forma, ele poderá manter sua identidade como herói e continuar suas missões de resgate indefinidamente. Depois dessa revelação sombria, Léo volta à cidade e descobre que um novo portal apareceu nas montanhas. Ele anuncia que protegerá todos e assume a situação. No entanto,
Algo dentro dele reconhece as ações drásticas que ele tomou. De repente, ele entende que estava à beira de destruir a humanidade por seus próprios desejos egoístas. Essa realização o abala profundamente, e ele decide voltar ao laboratório que construiu recentemente. Lá, ele começa a destruir todos os heróis da série do Coração Demoníaco, sentindo-se culpado pelo que quase fez. Após um momento de remorso, ele recupera alguma calma. Ele toma então uma decisão monumental. Ele deixará de ser um herói e entregará sua pedra filosofal a alguém mais merecedor. Sua nova jornada começa com ele lutando e derrotando o exército demoníaco que ameaçava a humanidade. Durante essas batalhas, ele encontra Echidna pela primeira vez. Ele fica impressionado com sua forte postura moral, pois ela ordena que seu exército não derrame sangue desnecessário, não saqueie, não destrua e não incendie. Furioso com Echidna, Léo sequestra alguns de seus soldados para interrogá-los. Ele descobre que todos falam muito bem de sua rainha, o que leva Léo a considerar Echidna como uma possível sucessora. Ele decide então testá-la, enfrentando-a junto com seus generais em batalha para avaliar a determinação e a habilidade deles. Após derrotar todos os generais e vencer Echidna, Léo passa a acreditar que ela é digna de sua pedra filosofal. Voltando ao momento presente, o feitiço lançado por Echidna, o Ganti-Léo, está se aproximando de Léo. Ele agradece a ela e aceita o impacto total do ataque. O impacto do feitiço retira de Léo as habilidades que ele ganhou ao longo de 3.000 anos, um golpe significativo. No entanto, o feitiço também começa a afetar Echidna, que luta para mantê-lo. Ela começa a sangrar. Echidna começa a refletir sobre a vida de Léo, chegando à compreensão de que o destino dele foi completamente injusto. Apesar de ser um herói, tudo o que ele sempre quis foi alguém para salvá-lo. A ironia e a tristeza de sua situação começam a pesar sobre ela. Por outro lado, Léo expressa seu contentamento por ter escolhido o exército demoníaco como seus companheiros. Ele lembra com carinho o prazer que teve ao passar o tempo com Echidna e seus generais. Ele começa a sentir um senso de alívio, sabendo que seus amigos provavelmente terão sucesso em trazer paz entre os mundos humano e demoníaco, mesmo que isso signifique sua morte. De repente, Echidna dá o comando para seus generais atacarem Léo com seus ataques finais. Cada um deles libera suas habilidades mais poderosas, fazendo Léo sangrar pela primeira vez em muitos anos. Stena lança um feitiço poderoso para tentar eliminar Léo, mas ele calmamente diz a eles que está confiando o resto a eles. Ele então cai no chão, o que faz Echidna gritar em uma mistura de raiva e tristeza. Após a batalha, Léo acorda deitado no chão, à beira da morte. Surpreendentemente, ele pensa consigo mesmo que perder na verdade parece bom. Echidna e os generais se reúnem ao redor dele com um sorriso nostálgico. Léo menciona que sempre quis interpretar o papel de um vilão. Ele então informa Echidna que a pedra filosofal agora pertence a ela. No entanto, Lily, emocionada, súplica para que eles não matem Léo, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Edward, Valden e Myrnes tentam confortá-la, enquanto Echidna se aproxima de Léo para extrair a pedra filosofal. Ela hesita e, em vez disso, o esbofeteia. Ela diz com raiva que está ocupada demais para fazer favores e inesperadamente nomeia Léo como embaixador entre os mundos humano e demoníaco. Esse anúncio traz um sorriso ao rosto de Edward. Léo implora a Edward para ver a razão, mas Edward responde que ainda tem muito a aprender com Léo. Ele acredita que Léo é o único capaz de unir ambos os mundos, humano e demoníaco. Edward concorda com a decisão de Echidna de manter Léo vivo, demonstrando confiança em seu mentor. Enquanto isso, Lily repreende Léo, com lágrimas nos olhos, dizendo a ele que deveria pedir ajuda se precisar. No entanto, Léo está mais preocupado com o tempo limitado que eles têm antes que sua ferida cicatrize completamente, impedindo a extração da pedra filosofal. Moons então se aproxima de Léo, e Léo sente um lampejo de esperança de que Murray será capaz de suprimir suas emoções e extrair a pedra filosofal. Em vez disso, Moons começa a chutar Léo, dizendo que sabe que Léo sempre quis viver. Ele critica Léo, instigando-o a realizar seu próprio desejo de viver em vez de morrer. Frustrado por Moons não encerrar sua vida, Léo recorre a Stena em busca de ajuda. No entanto, Stena apenas aponta seu espírito para Léo, perguntando por que ele quer morrer. Léo explica que seu desejo de morrer é para salvar a humanidade. Apesar de seu forte senso de identidade, ele ainda se sente impulsionado por sua programação original para proteger a humanidade. Stena argumenta que o ego de Léo deve ser suficiente para anular esse comando arraigado e o encoraja a tentar fazê-lo. Léo fecha os olhos e mergulha em seu subconsciente, onde ouve uma voz implacável instigando-o a proteger a humanidade. Isso frustra, mas depois de alguns segundos, a voz cessa. Quando Léo abre os olhos, ele percebe que conseguiu desativar a ordem imposta a ele pelos humanos. Echidna então fala, dizendo a Léo que,
Se ele realmente quiser morrer, ela concederá seu desejo. No entanto, ela também afirma que, como ele não segue mais as ordens de ninguém, ele deve trabalhar para ela. Nesse momento, memórias das palavras de Brad inundam a mente de Léo, fazendo-o chorar enquanto sua ferida começa a cicatrizar. Esse momento marca uma mudança profunda em sua compreensão de si mesmo e de seu propósito. Echidna estende a mão para Léo e diz a ele para desistir de sua vida como herói. Léo pega a mão dela e se levanta, demonstrando sua disposição de deixar para trás seu passado heróico. Echidna o tranquiliza, afirmando que seus 3.000 anos de sofrimento finalmente acabaram, uma declaração que enche todos os generais de alegria. Após se juntar formalmente ao exército de Echidna, Léo retorna ao castelo. Ele entra em uma sala onde encontra os generais descansando após a batalha. E Brad também está lá e questiona Léo, perguntando se ele tem algum arrependimento, já que perdeu a chance de morrer e se libertar de seus fardos, potencialmente por séculos vindouros. Léo assegura a ela que não se arrepende de sua escolha. Ele explica que quer ajudá-la a construir um mundo melhor para ambas as raças, humana e demoníaca, e, portanto, não tem motivo para sentir arrependimento. Ele estende a mão em um gesto de compromisso, prometendo ajudar de todas as maneiras possíveis. Echidna corresponde, estendendo também a mão. No entanto, o momento deles é interrompido por Julieta, que relata um novo conflito envolvendo os Vivernes. Echidna rapidamente assume o controle, acordando os generais e atribuindo a Edward a responsabilidade de lidar com a situação. Mais subordinados entram na sala buscando a assistência dos outros generais, e fica claro que ainda há muito trabalho a ser feito dentro do exército. Echidna diz a Léo que eles devem se concentrar nas tarefas presentes. Léo responde confiantemente que cuidará de tudo. Chegamos ao fim de mais um vídeo, nos vemos no próximo.